Bom dia, galera. Nono ano. Vamos para o uso do módulo, né? Começar aqui pelo uso do módulo. Na página 4, que fala aí a unidade 5. A unidade 5 ela está sendo representada pela Rússia. A gente já iniciou, né? Falamos das comunidades dos estados independentes, explicando, né? Tá aí a boneca tradicional russa. O nome dela é Matryoshka, que é utilizada como símbolo russo. Então, do Ocidente ao Oriente, Moscou, do Ocidente ao Oriente. Primeira pergunta que ele faz aqui, ó, nessa página, página 5. A sede do governo russo situa-se em qual continente? Situa-se na Europa. A maior parte da Rússia está localizada em qual continente? Aí vocês têm que colocar na Ásia, continente asiático. A Rússia ela está dividida em dois continentes, a Ásia e a Europa. A Matryoshka é um dos principais símbolos da cultura russa. Você conhece alguma outra característica cultural da Rússia? Praticamente é o prédio russo, né? Esse prédio aqui, né? Que fica na Praça Vermelha. É o Kremlin. Eu só conheço ele. A própria página já fala sobre isso. Então, página 6. Nós vamos falar sobre o leste europeu e as comunidades dos estados independentes, né? As potências do leste europeu que foram explicadas, que foram apresentadas, né? Que ocorreu lá no ano de 1914 a 1918, no período da Primeira Guerra Mundial. A porção do leste oriental da Europa é denominada pelos impérios austro-húngaro, alemão, turco, otomano e também o Império Russo. A própria divisão que vocês veem aí, ó, a Europa, divisão política em 1914 e a Primeira Guerra Mundial. A primeira imagem que vocês estão vendo. A segunda imagem tem a divisão política após a Primeira Guerra Mundial. Então, o Império Russo durou do final do século XVI até 1917. A gente viu nos vídeos das aulas passadas, né? A gente falou sobre isso daqui, pegou até reportagem dos jornais, né? E aqui ele está falando sobre isso, né? Sobre enquanto a maioria da população passou fome, passou dificuldade na Rússia, César Nicolau II e a sua família ostentaram sua riqueza meses antes da Revolução Russa, em 1917. Mesmo com a população passando por dificuldades e também por emprego, o Império Russo ele entra na Primeira Guerra Mundial e esta solicitação leva à ocorrência nesse império de uma revolução. Em 1917 ocorre a Revolução Russa. E a revolução leva o César Nicolau II a abdicar do trono. O que é o César? Aqui no glossário mostra que ele era um imperador, certo? Na monarquia russa. Então a primeira pergunta que ele faz aí, ó, até a ocorrência da Revolução Russa, a paisagem predominante do Império Russo era agrária ou rural. A paisagem era rural. A paisagem era rural. Era rural. Cerca de 80% da população vivia nos campos. E de atividades econômicas primárias. Continuando, gente, né? Ele teve que sair, ele abdicou o trono, como a gente viu. Então, houve a formação de um partido comunista dentro da Rússia. Nessa formação do partido comunista surge a União das Repúblicas Soviéticas Socialistas soviéticas, né? A partir da Constituição Russa em 1922. E uniu-se outras repúblicas fronteiriças. O mapa a seguir ele vai mostrar como ficou configurado a União
das repúblicas, que está a bandeira comunista. Esse é o mapa aí da URSS, que é o mapa da União das Repúblicas Soviéticas Socialistas, né? Onde tem a própria Rússia, a Federação, né? O país, aí, o Império Russo, e outros países de fronteiras que vocês verificam, visualizam aí. Então, em 1922, a Rússia passou a comandar, né? Fazer parte e comandar da URSS. Podemos afirmar que a transformação da Rússia em URSS constituiu somente na mudança do nome? E explique. Não foi só o nome, né? Vocês vão colocar aí, ó. Não foi só o nome. A mudança implica a formação de um outro país com uma área territorial maior. Uma área territorial maior, constituído por meio da anexação na maioria das vezes compulsória de novos territórios. Segundo, né? Aí está a explicação, então vamos para o terceiro. Além da Rússia, cite outras 14 repúblicas que faziam parte da URSS. Então vamos citar cada uma delas, né? A Estônia, Lituânia, Letônia, Bielorrússia, Ucrânia, Moldávia, Geórgia, Armênia, Azerbaijão, todos esses no continente europeu. Aí tem os outros, né? Esses outros já não são na Europa. Cazaquistão, Quirguistão, Uzbequistão, Tadiquistão, e Turcomenistão. Todos esses na Ásia. A Federação Rússia já era dividida em Ásia e Europa nessa época.
Nós estudamos sobre Lenin já, falamos sobre Lenin, né? Em 1924 ele permitiu a cessão do poder de Joseph Stalin, né? Ele que deu sequência ao plano socialista de reestruturação econômica da Rússia. Então a Rússia, ela se libertou, ela mudou a sua estrutura econômica e social e foi dado assim, a maioria libertou-se com forte ajuda do exército soviético, que eram forças lideradas, né, a partir da Segunda Guerra Mundial lá na Rússia. Na próxima página, página 9, fala sobre o fim da Segunda Guerra Mundial, que foi o que aconteceu com a Rússia. Vocês vão dar uma lida aí nesse trecho depois, quando for estudar, né? Mas nós já comentamos sobre isso aí, sobre o reflexo da bipolarização do mundo, onde um era capitalista e outro socialista. O lado russo, a Rússia era a potência socialista da época. Houve também transformações territoriais durante a Primeira Guerra Mundial. Vocês estão vendo aqui a Europa após a Segunda Guerra Mundial. E tem também aí a Europa atual, né? Política atual. Se vocês estão vendo aí a capital russa, Moscou, ali no centro. Lembrando que a Rússia ela se estende até a Ásia, né? Observe e compare os mapas da Europa pós Segunda Guerra com o mapa político atual, para citar quais são as principais diferenças territoriais entre eles. Aí vocês vão colocar aí, ó. Atualmente não existe mais os países Tchecoslováquia e Iugoslávia. O primeiro tópico a ser abordado é isso. Tchecoslováquia e Iugoslávia. Iugoslávia. E a Alemanha não está dividida mais em duas. Com o fim da URSS, que é a União, né? Com o fim da União das Repúblicas Soviéticas Socialistas, em 1991, passaram a compor a atual Europa. Aí vem os países que a gente citou, mas eu acho que Belarus não entrou não, né? Aquele outro, será? Moldávia, não tem Belarus não. A Europa, aí vai entrar esses países aqui, ó. Estônia, Letônia, Lituânia, acento no ar, Lituânia, Belarus. Belarus é Bielorrússia.
e Moldávia. Certo? Então, desde a Segunda Guerra Mundial, entre os Estados Unidos, Inglaterra e o RSS, houve por meio de conferências, o lançamento das bases territoriais para a Guerra Fria, né? Apesar de existirem 3 grandes superpotências após 1945, Estados Unidos, Rússia e a própria Alemanha. Página 10, a potência do século XX. Como a gente já viu, né? Explicamos que Stalin chega ao poder e ele faz a adoção dos planos, que ele chama aí quinquenais, que tratava do ordenamento do espaço russo por meio de planejamento estatal da produção industrial. Ele planeja o desenvolvimento da Rússia, ele planeja o desenvolvimento social e também econômico. Então esses planos, eles fazem um ordenamento da Rússia, né? Aqui tem um lembre-se que fala bem assim: a indústria de base é o setor da Rússia que tem sua produção absorvida por outras indústrias, inclui principalmente os ramos siderúrgicos, né, produção de metais, metalúrgico, produções de automóveis, petroquímicos, produtos derivados de petróleo, combustíveis, né, óleo diesel, gasolina, querosene, e também de cimento, produção de cimento naquela região. Então a região russa, ela foi favorecida pela sua geopolítica. Tem aí a bandeira da Comecon, que é o Conselho de Assistência Econômica Mútua, que acontecia na Rússia. Lembrando que os Estados Unidos teve um desenvolvimento avançado em cima do Plano Marshall, né, que visava apoiar a reconstrução da Europa por conta da destruição da Segunda Guerra. Criam também o FMI, o Fundo Monetário Internacional, o Banco Mundial é criado, né? Então, nesse tabuleiro geopolítico bipolar, houve a criação das organizações militares de defesa multinacional. A Organização do Tratado do Atlântico Norte, que é a OTAN, né? E o Pacto da Varsóvia, né? Criado em 1955, com resposta a bancada, né, capitalista que cria a OTAN. Então, Varsóvia foi criado no lado socialista. A competição entre as superpotências foi bastante acirrada, vimos isso, né? Gigantescos investimentos foram realizados em várias áreas e houve aquela famosa, né, corrida armamentista, corrida espacial, a Guerra Fria, né, entre o investimento que foi dado, né, investia-se muito nisso, aquilo, o outro, e ocorre o quê? Os Estados Unidos, a própria Rússia, deduzindo, não, eu tenho mais potência econômica, eu tenho mais, aí a Rússia apresentava, não, eu tenho mais potência militar, eu tenho mais arsenal de guerra, eu vou lançar primeiro o homem no espaço, aí foi aquela guerra que a gente chama de Guerra Fria, guerra de ideias. O que foi a Guerra Fria? Uma guerra apenas de ideias. O que aponta os dados do gráfico qual sua relação no contexto da Guerra Fria? Né? Primeira pergunta que ele faz aí nessa página, vocês vão colocar assim, ó, que os dados apontam um enorme crescimento na produção. Vocês estão vendo aí os Estados Unidos de azul e a Rússia de vermelho. Então, vocês vão anotar aí, ó, continuando nesse quesito, vocês vão colocar aí primeira questão e vão responder, né? Os dados apontam um enorme crescimento da produção de armas nucleares, vírgula, e a corrida armamentista era importante, a corrida armamentista era importante porque mostrava
o poder das potências. Por isso que a gente falou, né? A questão da Guerra Fria. A corrida armamentista era importante porque mostrava o poder das potências envolvidas no conflito. Envolvidas no conflito. Então, ó, nós estudamos a globalização e a mundialização, né, dentro desse contexto. Apresentamos a questão da transformação que foi mostrada em todo o planeta, o que foi que a globalização trouxe. E aqui, ó, o Geografia no Cotidiano, ele traz a tecnologia, a guerra e a tecnologia caminham lado a lado, né? A corrida armamentista espacial durante a Guerra Fria usaram, no caso, o contexto nuclear não foi apenas com fins bélicos, né? Não foi, a Guerra Fria não foi apenas guerra de armamentos, né? Porque bélicos é armamento, mas ele teve o quê? A questão do investimento em pesquisas e desenvolvimento, envolvendo energia nuclear, ideais políticos, também a questão econômica. Eu tenho uma economia mais forte, então a Guerra Fria ela não era apenas uma guerra de armas, né, que apresentava armas, era uma guerra de ideais. Aqui está falando isso nesse Geografia do Cotidiano, página 12. Ele fala sobre, ainda nessa página aqui, na página 11, ela fala sobre a questão do uso de armas nucleares na Rússia, né? Recentemente, vocês viram, semana passada, né, a Rússia mostrou um vídeo divulgando a explosão de testes nucleares, que eram 1000 vezes, ou era 3.000 vezes mais forte que a bomba que explodiu em Hiroshima. Pra você ter noção. Vamos dar uma olhada nesse vídeo, né? Vamos ver esse vídeo aqui que mostra o que foi divulgado. Foi na semana passada esse vídeo. Vamos falar da Rússia, porque o país europeu divulgou pela primeira vez o vídeo da explosão da maior bomba de todos os tempos. Pois é, a bomba Tsar foi detonada em 1961 em um arquipélago no Círculo Ártico. Aí você já está vendo as imagens. Nessa época, a União Soviética e os Estados Unidos estavam numa corrida armamentista e faziam testes de bombas cada vez mais poderosas. Essa arma liberou uma energia equivalente a 57 milhões de toneladas de TNT. O poder destrutivo dela era mais de 700 vezes maior do da bomba que destruiu a cidade de Hiroshima, no Japão, no fim da Segunda Guerra Mundial. E eu disse que era 3.000 vezes, 700 vezes, né? Então, como vocês viram, a bomba, a questão nuclear era uma das guerras mais equivalentes daquela época. Vocês viram aí nesse vídeo. Então, aqui na página 12, nós vamos falar um pouco sobre o governo de Mikhail Gorbachev. A gente falou, acho que se não me engano foi na aula passada, explicando algumas coisas e mostrando que Mikhail Gorbachev, ele era um importante, foi um importante presidente que fez uma transformação completa em cima da Rússia. E falamos, né, sobre a Glasnost e Perestroika. Aqui no módulo ele vai trazer os detalhes sobre essa política, essa forma de política do governo Mikhail Gorbachev. Essa segunda questão aí, gente, que ele faz uma pergunta, eu não vou pedir para vocês fazerem no caderno, não. Ele diz assim, ó: com base no conhecimento sobre o funcionamento da União das Repúblicas Soviéticas Socialistas, quais medidas você acha que poderiam ser tomadas para reestruturar a economia da política desse país? Então aqui, ó, nesse momento nós temos que entender, né, que a política da Rússia, ela passava por dificuldades financeiras extremas. Então foi necessário fazer uma reestruturação totalmente econômica, social. Por isso que a gente vai falar aqui sobre cada um dessas ideias aqui que o governo teve, né? O primeiro aí que ele diz, ó, o Glasnost, que tinha como meta proporcionar mais espaço para participação popular no governo.
O que foi a glasnost? Quer dizer, a palavra glasnost, aqui no glossário diz, ó, foi uma ação implantada com a perestroika. O que foi a perestroika? A perestroika foi a abertura econômica. A glasnost, ela tinha o quê? Introdução de toda a economia russa no Partido Social, né, que era um partido comunista. E a perestroika foi a abertura econômica que dava liberdade para a entrada dessas empresas, porque estava fechada, a Rússia não conseguia se desenvolver, o sistema era socialista. Então a glasnost, né, a palavra glasnost quer dizer transparência, já a palavra perestroika significa reconstrução. Então, foi a transparência, que era que todo mundo tinha que ver o que estava acontecendo com a Rússia, e a perestroika foi a reconstrução, né? Ele dava abertura econômica. Amplos programas de privatização. Professor, o que é privatização? É quando pega uma empresa que é totalmente do governo e passa a ser privatizada, ela passa a ser privada. Ela deixou de ser uma estatal e passou a ser uma empresa comum, né? Particular, empresa particular. Aí está o Gorbachev, Mikhail Gorbachev, né, que era o presidente russo, no encontro com o presidente Ronald Reagan, lá em 1985, nos Estados Unidos. Em 31 de janeiro de 1990, ó, com a queda do Muro de Berlim, que foi em 1989, 5 mil pessoas se enfileiraram para a inauguração da primeira rede fast food McDonald's que conseguia se implantar lá na Rússia. Olha aí, a McDonald's, né? Interessante, até a letra, né, russa. Vamos lá, gente, responder essa terceira questão aqui, que ele fala assim, ó, leia a legenda da foto, consulte o gráfico da página e responda qual o significado geopolítico desta imagem no mundo. Essa terceira questão, vocês vão colocar assim, ó, a aproximação de Gorbachev com os Estados Unidos. Com os Estados Unidos. Diminuiu as tensões entre as duas superpotências. As duas superpotências. Aí ele tem aqui o gráfico da página 11, indica que em 1980 o número de armas nucleares começa a diminuir na Rússia. O gráfico indica uma diminuição das armas nucleares na Rússia. Certo? Então foi muito interessante ver que todo esse período da Rússia ela conseguiu o seu grande desenvolvimento. Página 13. Aqui ele entra já na parte da comunidade dos Estados Independentes, né? Os Estados Independentes, com o fim da União das Repúblicas Soviéticas Socialistas, a Rússia passa a se chamar Federação Russa. Apesar das mudanças, a República continua a ser a mais influente por conta da sua liderança dentro da comunidade dos Estados Independentes. Bloco econômico inaugurado em 1991, em contrapartida do NAFTA, né, que o NAFTA surge também lá na frente. A Federação Russa ela mantém a sua liderança, né, potência mundial. Vocês vão ver aqui a população, a Rússia tinha 146 milhões em 2018. Os outros países, o maior país, né, em populacional aí era o Cazaquistão,
e também era o segundo maior país em PIB, né? Então vocês veem que a diferença, a Rússia tinha sua hegemonia, tinha sua liderança por conta do seu posicionamento social e econômico. Então, com base nessa tabela aí, indique os 5 maiores valores do PIB em ordem decrescente. Rússia, Cazaquistão, Bielorrússia, Turcomenistão. Rússia, Cazaquistão, Bielorrússia, Turcomenistão e Azerbaijão. E o Azerbaijão. Então, em 2011, a Comunidade dos Estados Independentes ela toma uma importante medida para criar uma zona de livre comércio. Então, a Armênia, Rússia, Ucrânia, Bielorrússia, Cazaquistão, Moldávia, Quirguistão, Tadiquistão e Uzbequistão. Contudo, nem todos os países dessa zona continuarão fazendo parte da Comunidade dos Estados Independentes, como era o caso da Ucrânia. Foi isso que a gente analisou. Outro aspecto econômico está relacionado à mudança do perfil etário. A própria população muda, né? E a taxa de desemprego, acho que apresentei em um dos gráficos, né, na Rússia, que estava caindo, voltou a subir e tem uma projeção aí, ó. Voltou a cair, né? E tem uma projeção para subir até 2024. A primeira questão aí, ele pergunta, segundo o gráfico, qual a situação do emprego na Rússia ao longo da série histórica? A gente respondeu isso naquela atividade, não? Situação favorável, com aumento a partir de 2021. Situação favorável, com aumento a partir de 2021. É bom vocês colocarem isso aí, ó. Favorável. E com possível aumento em 2021. E agora com a pandemia, aí é que aconteceu mesmo o desemprego. Como a situação do emprego pode ter consequências em outros países da Comunidade dos Estados Independentes? Ó. O fato é que, como é um bloco econômico, né, ele atrai pessoas de outros países. Então, teria uma consequência, vamos botar assim, ó. A queda do emprego aumentaria o fluxo de trabalhadores, em direção à Europa. Então ia ser um problema gravíssimo aí em relação à situação que a Rússia vai enfrentar, certo? Então é uma situação meia que delicada. Na página 15, ele fala aqui, ó, sobre a questão de muitos trabalhadores estrangeiros do bloco tentam conseguir empregos na Rússia, mas a Rússia é o centro da Comunidade dos Estados Independentes, né? Alguns ramos, como construção civil, engenharias, ocupam metade dos postos de trabalho. Aqui eu não lembro se eu falei sobre isso, a infraestrutura do petróleo, né? Tem um país aqui no meio. Não, isso aqui já é na Ásia, indo para a Ásia, mas tem um país aqui. Acho que é a Ucrânia ali, ó. A infraestrutura do petróleo entre a parte da Europa e da Ásia. Justifique a importância dos países da Comunidade dos Estados Independentes em relação ao comércio no mapa.
Todos detêm grande quantidade de infraestrutura. Vocês vão colocar isso. Ó. Todos detêm grande quantidade de infraestrutura. Todos detêm grande quantidade de infraestrutura. Aí ele vai falar aqui sobre, observando a questão do petróleo, né? Cria-se, a gente falou disso, cria-se a OPEP, né? Nas outras aulas nós falamos sobre a Organização dos Países Exportadores de Petróleo. A Rússia entra dentro disso aí vem aqui a terceira questão. O petróleo como elemento geopolítico pode assumir consequências negativas e positivas entre os países produtores da rede de infraestrutura. Cite uma consequência negativa e uma consequência positiva. Vamos colocar aqui, ó. A positiva, o desenvolvimento e o compartilhamento de pesquisas. Positiva. Desenvolvimento e compartilhamento de pesquisas. E a negativa, a queda do preço e os desastres ambientais. Ó. E os desastres ambientais. Além do problema com o petróleo, né, a ocorrência do petróleo e gás natural só são possíveis devido às determinadas condições ambientais, né, uma bacia sedimentar, um planalto. Então, como a Rússia é uma bacia sedimentar, então as condições são favoráveis. Pesquise e anote em seu caderno as principais características espaço temporal para a ocorrência desses combustíveis fósseis. Vocês vão colocar aí que não vou nem mandar vocês pesquisarem, senão demanda tempo. Então, vocês vão colocar aí nessa quarta. Área de depósito de sedimentos. Depósito de sedimentos. Cadê? Ao longo de milhares de anos. Então, uma camada de sedimentos, outra de terra, sedimentos, terra, esses sedimentos que são relacionados a vegetal, animal. Então, encontra-se o petróleo, depois de milhões de anos ele é formado. Né? Página 16. A Gazprom e a no caso a Gazprom é a Petrobras russa. Lá ele recebe o nome de Gazprom. É a empresa que é proprietária de 17% das reservas totais mundiais de gás, já que a Rússia é detentora da maior parte do gás, né? Além de possuir em torno de 172 mil quilômetros de gasodutos abastecendo 30 países. A gente falou do gás, né? Do petróleo, do gás, nas aulas anteriores. Mas aqui está o nome da Petrobras russa, né? A empresa petrolífera russa é a Gazprom. A frase é válida, pois há uma característica em comum no que se refere à forma de administração dessas empresas. Faça uma pesquisa e aponte qual é essa característica. Aí você vai botar assim, ó. Apesar de serem estatais, essa é a quinta questão, apesar de ambas serem estatais, parte de suas ações pouco menos da metade
pouco menos da metade está nas mãos do setor privado. Isso que é uma grande briga, né, para a privatização da Petrobras aqui no Brasil, por meio do mercado de ações. Por meio de mercado de ações. A formação da Comunidade dos Estados Independentes, apesar de ter dado autonomia, ex-repúblicas soviéticas, não foi suficiente para solucionar os conflitos internos, né? A Rússia passou por grandes conflitos internos. Então vocês vão ver aí a geopolítica do sul do Cáucaso, onde tem a Geórgia, a Rússia, né? A própria Rússia, vou mostrar aqui esse mapa, ó. A Rússia, aí vai descendo abaixo do Cáucaso, tem a Geórgia, a Turquia, a Armênia, Azerbaijão, Artsakh e o Irã. Já na parte asiática mesmo, né? Ele está mostrando aí. Aí no caso da Chechênia, cadê a Chechênia aqui? Lá em cima, no norte, a Chechênia. No caso da Chechênia, trata-se de um território onde a maioria da população é muçulmana, argumento usado para legitimar sua independência. Além da questão religiosa, há outro motivo mais forte para essas áreas requeiram suas independências e a Rússia queira mantê-las sob seu domínio. Aí volte ao mapa da página 15 e compare-os para a localização às áreas em questão e responda qual seria outro interesse, né? O outro interesse são as infraestruturas relacionadas. O outro interesse são as infraestruturas relacionadas. São as infraestruturas relacionadas à produção. Refinamento, e distribuição de petróleo. E gás natural. Então, essa disputa territorial com a Chechênia, né, é um trabalho que a gente vai até fazer, vocês vão fazer o trabalho sobre isso daqui, que mostra que a própria Rússia, ela passou por tentativas de perder aquele território, foi perdido, né? Disputa territorial faz com que o governo lute contra a independência, já que a Chechênia queria a independência. Então, houve grandes protestos, grandes problemas, né? Contudo, essa política da orientação imperialista do governo russo já promoveu a saída de 2 membros fundadores da Comunidade dos Estados Independentes, a Geórgia em 2008 e também a Ucrânia agora em 2014, recentemente, né? Aqui ele está mostrando o interior da escola lá em Beslan, onde ocorreu um massacre de 186 crianças mortas, né? Foi uma coisa, é um histórico, né? Algo muito, muito tenso que a Rússia vivia. Vamos aqui para o nome disso? Rede de palavras. Vamos para a rede de palavras. Vamos aqui para a rede de palavras. O leste europeu antes da Primeira Guerra Mundial. Região dominada pelos impérios. Regiões dominadas pelos impérios. Aí tem os impérios aí, austro-húngaro, russo, alemão, turco-otomano, baseado em uma sociedade agrária e um governo cesarista. Sociedade agrária
e o governo cesarista, cesarista, que é o imperador russo, que não tinha apoio popular, esse governo. Não tinha apoio popular. E a Rússia foi responsável por colocar a Rússia na Primeira Guerra Mundial. Esse governo foi responsável por colocar a Rússia na Primeira Guerra. E o que gera um forte movimento popular causando o fim, a saída do César Nicolau II, conhecido como Revolução Russa. Revolução Russa. Esse aqui é o lado. Vamos para outra página aqui do lado que está. Página 19. A partir de 1992 se reuniu, na Comunidade dos Estados Independentes, caracterizada pela modernização econômica e também os conflitos étnicos. Aí tem aqui, que se expandiu com a Segunda Guerra Mundial, fazendo com que o socialismo dominasse metade do continente europeu. Dominasse metade do continente, dividido pela cortina de ferro. Cortina de ferro durante a Guerra Fria, baseada pela corrida armamentista, Eu ia chamar corrida espacial, mas corrida armamentista. Aí aqui tem a URSS se torna uma superpotência até a década de 1980, com o início de movimentos separatistas, superpotências com início de movimentos separatistas. Que desmembram a Rússia, oficialmente em 1991, que desmembraram. E aqui no finalzinho, a SEI, tentativa de diminuir a desigualdade, mas ainda é liderada economicamente pela própria Rússia, A Rússia tem a sua hegemonia. Tinha a sua hegemonia. Gente, vocês vão ter 10 minutinhos para descansar. A gente vai voltar ao vivo e depois vocês vão fazer essa atividade aí que vem em seguida. Paralelamente, eu vou estar avisando a vocês, vocês vão tirar foto do módulo, do que vocês anotaram aí, e mandar para mim, eu vou falando no grupo lá do WhatsApp. Vamos ficar no grupo também do WhatsApp. Mas já, 10 minutos, nós retornamos ao vivo. Quer dizer, vamos ficar só no WhatsApp agora? Não, vamos voltar ao vivo, tem que fazer a segunda chamada, é verdade. Quase eu me perdi aqui.